O século era 5 a.C. na cidade de Atenas, um lugar onde os cidadãos não apenas votavam, mas governavam. Todas as leis e decretos eram debatidos em uma assembleia, também conhecida como eclésia. Qualquer cidadão ateniense poderia subir, falar, votar e também convencer os outros. A Bolê, um conselho de 500 homens, era sorteado entre os cidadãos para decidir o que seria discutido. Isso evitava a concentração de poder e dava à democracia ateniense um caráter radical. Todos podiam e deviam participar, mas havia um limite. Apenas homens adultos já maiores de 18 anos eram considerados aptos a votar naquela época. Mulheres, escravos e estrangeiros estavam fora da votação. E é aqui que a palavra idiota entra na história. Em grego, idiotes era o cidadão que, embora tivesse direito, escolhia não participar da vida pública. Não debatia, não opinava, não se importava. Ou seja, a pessoa que vivia somente para si. Era alguém que se recusava a exercer o papel político que lhe cabia. Não era um xingamento, era uma constatação. No fim das contas, o idiota era aquele que ignorava o coletivo. Nos dias de hoje a palavra ganhou outro sentido, mas será que o comportamento mudou? Vivemos numa era em que todos opinam, em que temos acesso a tudo o tempo todo. Mas será que nós realmente participamos ou nós só escolhemos lados e repetimos ideias? A diferença entre ter uma opinião própria e seguir um pensamento é brutal. E sendo bem sincero, a maioria de nós não pensa, apenas confirma. A psicologia chama isso de viés de confirmação. Uma tendência inconsciente de procurar e aceitar somente aquilo que já vai de encontro com o que nós já acreditamos. Isso é instintivo. A mente economiza energia evitando o confronto com ideias contrárias. Mas o problema piora quando colocamos nossa razão nas mãos de outras pessoas. Influenciadores, políticos, líderes religiosos. Quando gostamos de alguém, aceitamos tudo o que ele diz sem filtro, porque afinal ele faz parte da nossa tribo, e contrariar a tribo é visto como algo ruim. E tudo bem, isso é humano. Como diria Bauman, o ser humano busca pertencimento antes de coerência. O problema não é ser influenciado, é não saber o quanto está sendo. O problema é quando a sua visão de mundo é comprada e não construída. Daniel Kahneman, psicólogo e Nobel de Economia, propôs 2 modos de pensar, sendo um deles rápido, automático e emocional, e o outro lento, lógico e analítico. Adivinha qual deles a gente usa mais? Isso mesmo, o mais fácil. Questionar exige esforço, requer tempo, estudo e principalmente humildade. E o que talvez seja mais difícil de aceitar, uma disposição para estar errado. Por isso a maioria prefere a certeza ignorante do que a dúvida reflexiva. Mas como combater tudo isso? Voltando lá para a Grécia, nós temos um exemplo muito bom que é o de Sócrates. Sócrates conseguia incomodar os atenienses apenas fazendo perguntas. Perguntas como: o que é a justiça? O que é a vida boa? Como posso saber que eu sei algo? Ele dizia que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. E claro, com todos esses pensamentos, ele simplesmente foi condenado à morte por corromper a juventude. Mas meio que ele só obrigava as pessoas a pensar. E pensar demais, às vezes, é uma ameaça para o verdadeiro sistema. Séculos depois, Bertrand Russell diria: o problema do mundo é que os idiotas estão cheios de certezas, enquanto os sábios estão cheios de dúvidas. O idiota moderno não é o desinformado, é o convicto sem fundamento. É aquele que troca o seu intelecto por lealdade. Porque hoje, questionar a sua própria bolha se tornou algo errado. Então, no fim das contas, pense em levar um pouco mais de filosofia para a sua vida. A filosofia é duvidar de tudo, inclusive de si. É se recusar a parar de fazer perguntas. E se somos todos idiotas no sentido grego, podemos também deixar de ser. Podemos deixar o conforto da certeza e entrar na correnteza da dúvida. Então sim, a maior parte de nós somos idiotas. Mas somente se pararmos aqui, só se deixarmos de pensar, só se esquecermos de perguntar. Desconfie até de você mesmo, porque o mundo já tem certezas demais. O que falta é coragem para pensar.